Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Cibele. Hoje, no Direito Constitucional, o STF julga os limites territoriais da Lei Ferrari. E no penal, o GAECO investiga a venda de arquivamentos na Polícia Civil de São Paulo. No direito do trabalho, o relator do projeto dos EPs defende um regime próprio e descarta o vínculo de emprego. E no processual constitucional, a CPI do crime organizado aciona o Supremo contra liminar de Gilmar Mendes. No direito civil, o TJSP condenou o SBT por ofensas em programa humorístico. E hoje, Cibele, a gente não vai ler o comentário aqui na introdução não, vamos deixar para o final do episódio, porque como vocês já devem imaginar, nós vamos ler o comentário do ganhador do kit Lolere de hoje. Então bora pro episódio de hoje. Peguem um café, coloquem o fone e vamos entender como que essas decisões estão moldando o direito no Brasil e no mundo. Então vamos começar com o direito constitucional. O STF começou a julgar a DPF 1106, que questiona a validade da Lei Ferrari. Essa norma de 1979 regula a relação entre montadoras e concessionárias, permitindo cláusulas de exclusividade e limites de território para a venda de veículos. O tribunal decide se essas regras, criadas antes da Constituição de 1988, ainda são válidas no cenário atual. A PGR argumenta que a lei interfere indevidamente na economia e fere a livre concorrência. Para a Procuradoria, o modelo desenhado nos anos 70 para proteger concessionárias não reflete mais a ordem econômica vigente, que prioriza a livre iniciativa e a defesa do consumidor contra o abuso do poder econômico. Já as entidades do setor defendem que a lei é um marco legítimo para equilibrar o mercado. Elas alegam que a exclusividade garante qualidade no serviço e que o artigo 174 da Constituição autoriza o Estado a atuar como agente regulador para organizar atividades econômicas específicas e evitar competições predatórias. Por outro lado, representantes de oficinas independentes afirmam que o modelo dificulta o acesso a peças e serviços fora das redes autorizadas. O julgamento foi suspenso, mas o resultado final terá impacto direto nos contratos e na estrutura de todo o mercado automotivo brasileiro. O Dia das Mulheres está chegando e a Claire Ribeiro, mãe e empreendedora brasileira que usa tecnologia para ajudar a identificar a violência emocional e abuso nas comunicações do dia a dia, trouxe uma mensagem para vocês. Muitas formas de violência contra a mulher não deixam marcas no corpo, elas ficam nas mensagens. Hoje, quando uma mulher decide buscar ajuda, muitas vezes ela tem centenas ou até milhares de mensagens no celular. Mas transformar tudo isso em algo que um advogado ou juiz consiga entender claramente pode ser extremamente difícil. Foi justamente olhando esse problema que nasceu a eudissevocedisse.com. A nossa tecnologia analisa comunicações digitais e organiza essas conversas em linhas do tempo, evidências estruturadas, ajudando os profissionais do direito a compreender melhor o contexto das relações e dessas interações. A tecnologia não substitui o julgamento humano. Quem identifica os comportamentos e toma as decisões continua sendo os advogados e juízes, mas ela pode ajudar a tornar visível algo que muitas vezes fica escondido nas conversas. Nesse Dia da Mulher, a nossa reflexão é simples, que possamos continuar criando caminhos para que as mulheres sejam ouvidas, protegidas e respeitadas, porque muitas vezes a verdade já está nas mensagens, ela só precisa ser vista. E para saber mais, é só acessar o link que está aqui na descrição. E vamos voltar com o direito penal. O GAECO do Ministério Público de São Paulo, com apoio da Polícia Federal e da Corregedoria, deflagrou uma operação para desarticular um esquema de corrupção na Polícia Civil. A investigação apura o pagamento de vantagens indevidas a agentes públicos para influenciar o andamento de inquéritos e proteger uma organização criminosa especializada em lavagem de capitais. O esquema envolveria práticas graves como a manipulação de investigações e a destruição de provas, incluindo a suspeita de substituição de um HD apreendido. Juridicamente, isso configura fraude processual, que ocorre quando alguém altera dados ou objetos para enganar a justiça. O objetivo do grupo era assegurar a continuidade de atividades ilícitas e reduzir os riscos de punição. A operação também revelou o uso de investigações de gaveta como instrumento de extorsão. Em diálogos interceptados, os investidores identificaram pedidos de até R$ 5 milhões para encerrar o problema de um alvo específico.
Nesse cenário, procedimentos policiais eram usados como forma de pressão financeira e não para o cumprimento do dever funcional de apurar crimes. Em resposta, a Polícia Civil de São Paulo instaurou apurações administrativas extraordinárias sobre os servidores investigados. O caso reforça a atuação do GAECO, o grupo do Ministério Público focado no combate a organizações criminosas, que utiliza medidas como a prisão preventiva para evitar que a destruição de provas comprometa a busca pela verdade real no processo. E vamos agora com o direito do trabalho. O relator do PLP 152 de 2025 na Câmara afirmou que a discussão sobre o vínculo de emprego em aplicativos é um ponto vencido. O projeto cria a categoria do trabalhador autônomo plataformizado, definido como não subordinado. O texto proíbe explicitamente a exigência de exclusividade, jornada mínima ou controle de frequência, exigindo que a relação seja formalizada por contrato escrito. Além da autonomia, o projeto estabelece direitos de transparência. As plataformas devem informar os critérios de distribuição de serviços e garantir ampla defesa e contraditório antes de bloqueios ou exclusões definitivas. Juridicamente, o objetivo é pacificar a relação fora da CLT, trazendo regras próprias para o ambiente digital que hoje sofre com a alta judicialização nos tribunais. No campo previdenciário, o trabalhador será enquadrado como contribuinte individual, ficando a plataforma responsável por arrecadar e recolher o INSS. O projeto também detalha a composição da renda entre pagamento pelo serviço e indenização de custos, além de impor um teto para a taxa de operação dos aplicativos no transporte de passageiros. Essa movimentação no Congresso ocorre quando o STF ainda discute o tema da uberização em plenário. Na prática, a criação desse marco legal busca oferecer uma solução legislativa para o setor, trazendo segurança jurídica para as empresas e definindo um patamar de proteção social para motoristas e entregadores, reduzindo a dependência de decisões judiciais. E vamos agora com o processo constitucional. A CPI do crime organizado recorreu ao STF para derrubar a liminar do ministro Gilmar Mendes, que suspendeu a quebra de sigilos da empresa Maridit Participações. Os senadores protocolaram um pedido à presidência da Corte, alegando que a interrupção fere as prerrogativas do Legislativo e gera risco de perda de provas, já que a comissão tem prazo fixo para encerrar os trabalhos. O ministro barrou as quebras por entender que a CPI não demonstrou o chamado fato determinado, um vínculo concreto entre a empresa e o crime. Sem essa prova, o acesso a dados seria uma invasão ilegal. No recurso, os parlamentares defendem que decisões que travam o Senado deveriam ser tomadas pelo colegiado do Supremo e não individualmente. Outro ponto central é o pedido de novo sorteio do relator. A CPI sustenta que o caso foi vinculado incorretamente a um processo antigo e arquivado, o que feriria o princípio do juiz natural, que garante a distribuição justa de processos. Os senadores argumentam que essa distribuição inadequada prejudica a análise técnica sobre a necessidade de acessar os dados financeiros da empresa. Na prática, o embate opõe o poder de investigação do Congresso ao controle judicial sobre direitos fundamentais. Enquanto o plenário não decide, as diligências contra a Maridit seguem paradas. O desfecho será um marco para definir como as futuras CPIs devem fundamentar seus pedidos de quebra de sigilo para evitar novas suspensões no judiciário. E vamos com o direito civil. O SBT foi condenado a pagar R$30 mil em danos morais a um homem chamado de Feioso do Capeta no programa do Ratinho. Embora ele tenha autorizado a gravação em via pública, a justiça entendeu que a exposição foi depreciativa e gerou constrangimento indevido ao ultrapassar os limites éticos do uso da imagem. O magistrado aplicou o artigo 20 do Código Civil, reforçando que a autorização de imagem não permite tratamento vexatório. O caráter humorístico do programa não exclui a ilicitude da ofensa individualizada contra um cidadão comum, que não tinha ciência de que seria alvo de deboche em rede nacional. O dano moral foi considerado in re ipsa, ou seja, presumido pela própria gravidade do ato, dispensando prova de abalo psicológico. A situação foi agravada porque o perfil oficial do programa no Instagram realizou uma enquete depreciativa sobre o participante, ampliando significativamente o alcance da humilhação digital. Além da indenização, o SBT deve remover o conteúdo das redes em 5 dias sob pena de multa. A decisão alerta que o consentimento para uso de imagem deve sempre respeitar a honra e que a repercussão na internet é fator determinante para medir a extensão do dano e a urgência da retirada. E agora a gente vai fazer um giro pelas principais matérias civilistas.
Em casos de contratação fraudulenta de telefonia com uso indevido de dados pessoais, o entendimento indicou responsabilidade objetiva da operadora por falha na autenticação, tratando a fraude como fortuito interno e permitindo declarar inexigível o débito com eventual indenização. O STF retomou o julgamento com repercussão geral sobre condenação do Ministério Público em custas, despesas e honorários de sucumbência quando perde ações de ressarcimento ao erário. Em julgamento conjunto, analisa se o MP deve pagar honorários parciais em ações civis públicas. A atualização da Resolução 23.610 de 2019 do TSE para eleições de 2026 indica que plataformas deverão tornar indisponíveis, de ofício e sem ordem judicial, conteúdos impulsionados que descredibilizem o sistema de votação ou incitem crimes e ruptura institucional, com comunicação e contestação. Em execução, o TJSP manteve desconsideração inversa para incluir empresas de grupo econômico no polo passivo, diante de indícios de confusão patrimonial, coincidência de administração e vínculos familiares. A decisão aplicou os requisitos do artigo 50 do CC e preservou o contraditório no incidente. Decisão do TJSP indicou que valores mantidos em conta destinados à subsistência em montante inferior a R$ 5.000 podem ser considerados impenhoráveis, afastando a constrição em execução. O entendimento reforça a proteção do mínimo existencial e pode orientar pedidos de desbloqueio. Então é isso, a gente vai chegando ao fim de mais uma edição. Muito obrigada por ter ficado até aqui. E agora eu vou ler o comentário da Ana Laura, que falou assim: preciso dizer que até meu marido tem pedido pra ouvir Laulerer comigo. Durante o café da manhã escutamos juntos à mesa. Virou rotina. De tanto que eu falei pra ele sobre a guerra dos comentários, ele aderiu a ouvir o podcast comigo. E dessa vez não foi diferente não, viu, Ana Laura? Porque a Ellie tava na sua cola comentando todo santo dia. Eu até achei que teríamos um impacto técnico, mas no último dia, na quinta-feira, você saiu na frente e ficou com 259 comentários e a Ellie ficou com 215, então a Ana Laura foi a ganhadora dessa semana. Mas Ellie, não desanime, porque semana que vem a Ana Laura não pode ganhar de novo, então você pode garantir o seu kit na sexta-feira que vem. Muito obrigado pela participação de vocês foram incríveis. E Ana Laura, por favor, deixa o seu arroba no Instagram aqui no comentário pra gente entrar em contato. E não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, ativar as notificações e também avaliar com 5 estrelas. Se inscrevam na nossa newsletter jurídica, ela é gratuita e o link tá aqui na descrição. E compartilha também esse episódio lá nos seus stories e marca a gente no @lo.lerer. Então é isso, se cuida, bom estudo e bom trabalho por aí.